CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é mentora de líderes, chefes de equipe, professora da FGV, consultora de pessoas e gestão. Semana passada, a Andréia comentava aqui conosco certos modismos que teriam a tendência assim, de favorecer a inovação, o ambiente mais descontraído. Ela falou, olha, tem muita coisa aí que é modismo, tipo, o chefe não precisa mais de sala, interage diretamente, para gerar informalidade, bota o chefe no meio da galera ali que vai dar certo. A Andréia falou, gente, abre o olho, porque há etiquetas profissionais que não podem ser descartadas. Aí a gente pensou, André, você tem que explicar melhor que etiquetas são essas. Boa tarde, Andréia. Oi, Mário, boa tarde. Boa tarde aí para os nossos colegas de estúdio e para os nossos ouvintes. Quando a gente fala de etiqueta, a gente não está falando de frescura, normas sofisticadas, não. É algo para favorecer o desempenho profissional, né? Etiqueta profissional, corporativa. Sem dúvida, Mari. Inclusive, eu ia já iniciar a minha fala aqui, o meu comentário, dizendo que aqui não existe a menor intenção de criar regra no sentido de castrar, encarcerar, padronizar, porque senão a gente entra até em contradição com a própria narrativa da gente, porque o mundo precisa respeitar a diversidade. Então, aqui não é colocar regra comportamental, enfim, aqui a gente refletir sobre o que o mercado coloca um nome mais elegante, né, etiqueta corporativa ou etiqueta para negócios, que muitas vezes a gente traduz, Mário, em falta de educação. A gente está precisando, em alguns momentos, de educação no ambiente corporativo. Então, a gente tem que relembrar de algumas coisas que podem ser vistas como indelicadas, com pouca elegância, com falta de diplomacia, que é muito importante na nossa relação no ambiente profissional. Então, é quase que a gente, antes de eu vou dar alguns exemplos que me vêm assim como mais comuns, mas eu sempre gosto que o nosso ouvinte fique com a reflexão mais ampla, para que ele mesmo possa ter essa capacidade de distinguir que talvez ele possa estar tendo uma atitude pouco adequada a uma etiqueta corporativa, que é a gente sair da nossa visão de eu e enxergar uma visão de nós, que significa o que o meu comportamento pode estar afetando, impactando negativamente o meu entorno. E aí a gente naturalmente está falando também de comunicação verbal, comunicação não verbal, a gente está falando da construção da nossa imagem profissional. Então, é importante a gente ter essa visão mais ampla. Vou dar alguns exemplos que me chamam muita atenção. Eu estou convivendo sempre no ambiente corporativo, mas é importante que o nosso ouvinte ele fique com essa visão mais geral sobre o que é uma questão de etiqueta corporativa, né? Por favor, André, eu quero muito ouvir a sua lista. Você prepara listinhas que são muito úteis para a gente, porque a gente pode adaptar aí ao nosso trabalho. Isso. Eu sempre começo pelas coisas mais óbvias, aí falando, né, que às vezes a etiqueta corporativa a gente substitui para ficar um pouco mais elegante e tem questões de falta de educação por trás, que é uma coisa muito simples, que é quando a gente chega no ambiente, a gente cumprimentar as pessoas. E eu lembro que no último comentário que a gente falou sobre diversidade, você fez essa introdução aí do modismo, tem pessoas confundindo um comportamento mais descolado, inovador, né, moderninho, como aquele que chega nos ambientes, como ele é muito ocupado, ele não consegue nem tirar ele ou ela, né, o olho do celular, ele não cumprimenta as pessoas. Então, é importante a gente resgatar essa questão do cumprimento das pessoas quando a gente chega nos ambientes. Ah, Andréia, mas tem muitas pessoas. Sem dúvida, você não necessariamente precisa ir cumprimentar individualmente um a um. Mas um boa noite, um boa tarde, né, um sorriso, que é sempre muito bom da gente ver, é adequado e, infelizmente, tem pessoas que estão esquecendo dessa etiqueta corporativa. Ligado a isso, é sempre muito elegante a gente prestar atenção aos nomes das pessoas. Às vezes você chegou, cumprimentou, entrou na roda, né? Seja uma reunião, seja um evento ali mais social que tenha viés corporativo, preste atenção no nome das pessoas. É sempre muito elegante quando você se refere à pessoa ou vai cumprimentar a pessoa e fala o nome, né? Existem, inclusive, estudos de neurociência que falam que o nosso nome é aquilo que é a palavra que mais nos gera conforto emocional. Então, é muito interessante quando a gente presta atenção no nome das pessoas e ali na relação com o outro a gente é capaz de chamar
o indivíduo pelo próprio nome. André, você falando essa história de cumprimentar, mas me dá uma culpa tão grande, porque tem essas brincadeiras, né? O capixaba é assim, o capixaba é assado. Dizem que as pessoas generalizam, né? Mas falando do nosso comportamento aqui no Espírito Santo, que o pior trauma do capixaba é quando ele encontra uma pessoa no supermercado, dá a volta da prateleira e encontra a mesma pessoa, que a gente não sabe como agir, como se nós, capixabas, fôssemos pouco favoráveis, assim, não é bem diplomacia, mas essa não somos receptivos, né? É isso, pouco receptivos. E tem um comentário que eu me vi ali, que é o seguinte: quando você está num grupo de amigos ou de pessoas conhecidas, e você passa no grupo e cumprimenta apenas quem você conhece, não cumprimenta o resto do grupo. Nossa. Não fala nossa não, porque sou eu. Mas a gente não faz por mal. Esse seu nossa acabou com minha tarde, André. Mas Mário, a gente não faz por Mário, mal. se você estiver no ambiente corporativo, está aprendendo nesse momento uma etiqueta corporativa. Então, você não tem problema nenhum de cumprimentar individualmente as pessoas que você sente mais à vontade, porque tem mais intimidade. Mas não dá para esquecer um oi coletivo com os demais. Até porque, Mário, assim como a sua função, e a gente pode colocar, por analogia, outras funções no ambiente corporativo, por exemplo, pessoas que têm uma ocupação hierárquica maior, ou pessoas que vão num evento em que elas sabem que elas são admiradas por um palestrante, ou é alguém que chegou que não é, vamos dizer assim, mais um no meio daquele ambiente. Então, ter essa sensibilidade que o nosso oi, o nosso boa noite, muitas vezes tem mais peso do que o oi e o boa noite de outras pessoas. De novo, a gente sai da nossa perspectiva do eu e ir para o nós. É a gente entender que, às vezes, o nosso oi, no nosso boa noite, nosso bom dia, ele pode, Maria, eu não estou exagerando, tá? Ele pode transformar o dia de uma pessoa. Às vezes, receber um oi, um apertar de mãos, ou um sorriso, né, de uma Andréa Salsa, de um Mário, de Adalberto, enfim, dependendo do ambiente que a gente esteja, isso faz parte da etiqueta corporativa. É claro que a gente precisa respeitar os nossos estilos, mas trazer isso para a consciência. Se eu vou chegar num ambiente que eu sei que eu tenho ali, né, uma expectativa diferente das pessoas, eu sou, de repente, o diretor da empresa, eu sou o dono da empresa, se eu for ali, né, e for dar um abraço no Mário Bonella, e aí, de repente, o Adalberto está do lado, que do ponto de vista até, às vezes, de função é igual, e eu ou nem olho para o Adalberto, eu dou um oi muito murchinho, isso tem impacto sobre as pessoas. Então, é importante que a gente tenha, e isso, Mário, é a etiqueta corporativa, tá? Não, esse dúvida. Olhar do quanto o meu comportamento pode impactar sobre o entorno, fazendo, às vezes, o dia de uma pessoa mais agradável ou menos agradável, e as pessoas são diferentes, é importante que a gente se veja nesse todo, né? Não, isso faz muita diferença no relacionamento profissional, no comportamento do líder, né, perante a equipe e para o nosso desenvolvimento profissional também. Eu não quero justificar o injustificável, mas essa história, quando tem um grupinho de pessoas conversando e você só conhece uma pessoa e cumprimenta só aquela, meio que ignora o restante do grupo, é um pouco de timidez também e é um pouco de, gente, mas vai parecer que eu sou mitidão, né? Vou chegar, e aí, tudo bem? Não conheço você, mas enfim. O seu comentário já nos colocou no prumo certinho, André. A gente tem que cumprimentar, tem que falar direito. Não, ninguém vai morder se a gente falar assim. Agora, Mário, se você me permite, Andréia, só nesse ponto aí que você estava colocando, eu tenho uma dúvida. Porque você está falando que talvez a pessoa seja uma pessoa que tem um comportamento que seja um pouco mais tímido, é da personalidade dela. Mas, por outro lado, também pode ter uma pessoa que pode estar tentando forçar uma intimidade ou querer gerar uma situação ali para se sentir mais bem colocado naquele grupo. Tem algum limite aí, André, entre essa pessoa que é a tímida, que talvez vai ter essa dificuldade da abordagem, e dessa pessoa que talvez que vai ser o entrão demais? Muito boa pergunta, Adalberto. Aí é o outro extremo. Eu vou te falar que talvez, tá, no ambiente corporativo, o excesso que a gente chama, inclusive tecnicamente, né, eu uso uma ferramenta chamada Facet 5, que vem da teoria do Big Five, que diz que a nossa personalidade ela está baseada em 5 fatores, que é a determinação, a energia, o controle, a afetividade e a emocionalidade. E esse aspecto do comportamento vem da energia. Então, as pessoas com energia mais para baixo são as pessoas mais reservadas, mais tímidas, e as com energia mais alta são as mais entusiasmadas.
Eu diria que no ambiente corporativo, esse da energia mais alta, ele pode fazer mais estrago. Por quê? Porque um discreto, um reservado, no máximo ele pode ser ali visto como alguém antissocial, alguém um pouco mais frio ou snob, e vai passar. O extrovertido ao extremo, às vezes ele pode ultrapassar uma fronteira que pode causar uma reação objetiva no outro. Por exemplo, tem pessoas que não toleram, e as pessoas têm todo o direito de não tolerar o toque. Então, tem gente que chega, já quer abraçar, quer beijar, nem conheceu. Então, essa aproximação, para, inclusive, sentir, né, o que vem do outro lado, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque nem todo mundo quer ser intimidado com o toque, né? Porque algumas pessoas sentem assim. E, de novo, as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar essas características diferentes das pessoas. Mas esse é um complicador grande também, Adalberto. Não, André, Mas já tá valendo muito a pena essa dica aí do cumprimento como etiqueta social, etiqueta corporativa, para o nosso aprimoramento e desenvolvimento do trabalho. Tem mais, Andréia? Tem. Aí vem de outros temas que a gente já conversou também, mas a gente pode dar um foco aqui, que é a tal da reunião, que isso tem uma série de pessoas que descumprem aí etiquetas corporativas, que, por exemplo, é o atraso excessivo ou uma ausência numa reunião que você confirmou que estaria, e que aí a pessoa não aparece, não dá uma satisfação, ou quando aparece, Mário, aparece assim, tive um imprevisto. E às vezes você deixou todo um grupo numa reunião esperando 30, 40 minutos, 50 minutos. É muito deselegante a gente chegar, e todo mundo pode ter imprevisto. É óbvio que pode ter acontecido imprevisto. Mas chegar para um grupo que está esperando 30 e 40, que não tem bola de cristal, não é obrigado a adivinhar o que aconteceu, e falar, eu tive imprevisto, é muito indelicado. Então, numa situação dessa, se você realmente teve imprevisto, faz parte da etiqueta corporativa abrir um pouquinho mais que imprevisto foi esse. Olha, estava saindo da reunião, atrasou, porque a minha liderança colocou um outro tema na pauta, ficou ruim, deu atrapalhar ali, eu sinto muito estar chegando aqui atrasado, desculpa, pedir desculpas, inclusive, pelo atraso, é muito elegante, aliás, é o mínimo, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que chegam muito atrasadas, quando falam que teve um imprevisto, senta e começa a reunião. Então, essa coisa da ausência e do atraso é muito importante. E uma coisa que eu também queria trazer, que é muito comum, que às vezes existem eventos sociais que têm viés de trabalho, Mário, e esses, então, a gente tem que ter um cuidado adicional, por quê? Às vezes é uma reunião de confraternização, é uma reunião na casa da liderança, é uma reunião na casa de um colega, que tem toda uma previsibilidade que foge do ambiente corporativo, mas ele tem viés de trabalho, porque é uma reunião só de colegas de trabalho. E, normalmente, para essas reuniões, tem algumas características, ou tem aquela famosa listinha de que cada um leva uma coisa, né? Tem alguns encontros sociais de trabalho que cada um leva uma coisa, tem aquela listinha de que eu programo a minha confirmação ou não confirmação, e aí tem gente que deixa para a véspera ou para o dia, ou nem avisa que não vai mais. E isso tem efeitos objetivos, lembrando que a gente sai do eu e vai para o nós. Vamos supor que você organizou, eu sou a liderança, ou eu sou uma pessoa da equipe, e eu estou fazendo na minha casa. Então, eu estou recebendo as pessoas, eu preciso me organizar previamente. Às vezes, dependendo do que eu organizei, eu tenho que contratar previamente outras pessoas para trabalhar comigo, para oferecer ali um conforto naquele processo. Então, uma coisa é você ter um evento para 40 confirmados e, de repente, em cima da hora, 20 dizem que não vão, e na mesma lógica do atraso da reunião, apenas escrevem assim, tive um imprevisto. Aí é muito deselegante, porque a pessoa se preparou, a pessoa às vezes investiu, e a pessoa, não, nesse caso, não tinha nem obrigação de confirmar a presença, porque ela poderia, aí respeitando as características, não gosto de eventos sociais do trabalho, o que é ruim não participar, mas você tem o direito de não querer participar.
ou porque eu eventualmente não gosto, porque tem essas coisas do mundo real, né, Mário? Eu não gosto do João que está promovendo o evento na casa dele, então eu não sou obrigada a ir. Então, eu digo, né, agradeço o convite, aí sim, você não precisa entrar em detalhes, diz que já tem um compromisso e não vai. Agora, você confirmar a presença e na véspera, em cima da hora, falar que não vai, e a organização daquele evento era baseada em X convidados, e de repente a lista ficou pela metade ou um terço, aí é muito deselegante, né? Então, essa é uma coisa importante em termos de etiqueta. E uma últimazinha que eu queria trazer, Sim. que é muito recorrente, Mário, é quando a gente, voltando de novo para o aspecto da reunião, né? Ou você vai para um evento em que o seu colega, ou seja lá quem for, está fazendo uma apresentação. E quando alguém faz uma apresentação, seja lá qual for o tema, ele minimamente se preparou, ele está numa exposição ali, todo mundo vendo, por mais que a pessoa tenha maturidade profissional ou está acostumada a fazer aquilo, tem um desgaste emocional de exposição, né? Uns mais, outros menos, e aí a pessoa fica ao telefone o tempo todo, ou digitando, ou prestando atenção nas redes sociais, e o pior cenário de todos, que infelizmente ainda hoje eu vejo isso acontecer com alguma frequência, tá? A pessoa atende o telefone no meio da apresentação. E aí, às vezes, né, até não querendo interromper, mas é impossível, porque a pessoa fica falando baixinho, não, estou na reunião, não sei o que. Então, você pode ter um imprevisto? Claro que pode. Você pode ter entrado numa reunião e antes de entrar nessa reunião, você entrou com um problema? Porque, às vezes, 5 minutos antes de entrar da reunião, alguém te mandou um WhatsApp que é alguma coisa que você precisa monitorar. Mas se tiver que escrever, né, você está esperando, de repente, uma mensagem de alguém, e você precisa dar uma resposta, ou você precisa atender, porque às vezes precisa atender, então peça licença e saia da sala. Porque o fato de você pedir licença e sair da sala é um símbolo de respeito. E quer ver uma coisa muito ruim? Às vezes a apresentação está sendo feita para a liderança. Aí a liderança até sai da sala, mas ela fala assim, pode continuar, pode ir indo. Mas como assim pode ir indo? Se a apresentação é para ela? Então, o de bom tom, seguindo a etiqueta corporativa. E aí, Mário, você entende quando eu digo etiqueta corporativa, é um nome bonito para ter educação? Porque isso é uma questão de educação. Né? Você pede para sair, pede licença, fala, tive um imprevisto, vou atender uma ligação bem rapidinho, mas eu volto. Enquanto isso, se vocês quiserem tomar uma aguinha, dar uma respirada, mas eu volto. A pessoa sai, se a reunião for para ela, né? Se ela for só um integrante, não tem problema nenhum sair e a reunião continuar. E aí ela resolve o que tem que resolver, porque, de novo, o mundo real, às vezes, acontecem imprevistos, e aí você volta. Então, essas pequenas coisinhas que podem ser não serem vistas como valorizando, elas influenciam diretamente numa coisa que muitas empresas gastam muito dinheiro, às vezes, com treinamento, mas esquecem que o clima organizacional muitas vezes vem pela ausência ou presença da etiqueta corporativa, porque isso diz sobre respeito, isso diz sobre cuidado, né? Se você chegou numa reunião, quer ver uma outra coisa? Você sabe que não vai conseguir ficar até o final da reunião. Às vezes é uma reunião de 1 hora e você vai conseguir ficar só até os 40 minutos, porque a vida real é assim. Às vezes você não consegue. Antes de sentar, avise para a pessoa que convocou a reunião, fala assim, olha, eu vim, vou prestar atenção no máximo que eu puder, anotar, mas eu vou precisar sair um pouquinho antes. Isso é elegância, isso é etiqueta corporativa, porque quando você sair, a pessoa não vai entrar numa imaginação, porque o ser humano é assim, de que o Mário saiu porque ele não está gostando do que eu estou falando, porque ele não valorizou, agora as outras pessoas também podem achar que está saindo porque não está bom, e aí a gente elimina e dá o conforto, inclusive, a tal da que muito está se falando agora de segurança psicológica, a gente gera segurança psicológica para quem está naquela reunião, e é muito elegante, que faz parte da etiqueta corporativa. André, ótimas dicas, e você disse que é uma questão de educação, mas você frisou bem, assim, isso é levado muito em consideração. Então, se a pessoa pensa, eu não ajo assim, dane-se, o que importa é que eu entrego.
eu entrego as tarefas, eu cumpro, eu bato metas. Só que isso tudo que você está falando também é desempenho, né? Isso tudo também é levado em consideração na hora de uma promoção, ou de selecionar quem vai ser demitido ou quem vai permanecer na empresa. A pessoa que favorece ou depois contra o clima da empresa, isso também é um critério de avaliação, né, André? Total, Mara. Aí a gente está falando do que a gente chama tecnicamente de soft skills, né? Que são competências comportamentais. Então, e tem coisas, né? Isso é tão sério, Mário, que existe, existe, para você ter uma noção, uma escola brasileira de etiqueta e que oferece cursos corporativos. Tem uma série de consultorias que treinam pessoas e equipes para essas coisas. E é muito engraçado que a gente está voltando, né? Porque muitas coisas eu acho que vêm da nossa própria educação familiar. Mas, enfim, tem gente aí oferecendo curso e existe uma escola brasileira de etiqueta. Por quê? Porque as competências comportamentais, elas são muito importantes. Então, a gente precisa olhar para a gente e falar, será que eu também, né? Quer ver uma coisa, uma bobagemzinha, Mário? Às vezes você vai fazer uma reunião com alguém que você sabe que vem, enfim, lá de Cachoeiro, vamos botar os lugares um pouquinho mais longe de Vitória, Cachoeiro, ou até mais para, né, enfim, outro município. E aí a pessoa chega na reunião e você não colocou uma água e um café. Parece uma bobagem, mas isso diz do cuidado que você está tendo com a pessoa, né? Às vezes a pessoa chegou naquela correria, não tem uma água, não tem um café. Ah, André, a minha empresa é muito simples. Se a sua empresa é muito simples, ok. Mas vamos falar das empresas que é possível ter uma água e um café quando alguém chega, né? Isso é um cuidado, isso é um respeito a quem eventualmente fez um deslocamento muito grande para estar com você numa reunião, seja fornecedor ou seja um colega, um parceiro. Então, são pequenos detalhes que dizem muito sobre a sua diplomacia, sobre a sua elegância, o quanto é bom estar ou não estar com você. Então, eu sempre acho que é uma temática muito importante para os mundos aí de trabalho, o mundo corporativo. E por isso nós ouvimos atentamente aqui André Salsa. Até a próxima segunda, André. Obrigado. Até, Mário. Um abraço.